Muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Para vocês que vão assistir depois dessa live, também sinta o nosso abraço aqui. Nós aqui do Lar Jesus, sejam todos muito bem-vindos. Chega mais, já vou fazer aqui o nosso convite para o nosso convidado. Hoje vamos estar com o nosso amigo Aloísio. Oi, Jair! Para quem não conhece, me chamo Bárbara, serei anfitriã de vocês hoje. Chamei aqui já o nosso querido amigo Aloísio. Oi, Aloísio, eu tô vendo a sua câmera de trás. Eu vou virar aí. Tudo bem, meu amigo? Que bom estar contigo hoje. Tudo bem, mas como eu te falei, né? Instagram com seus BOs. Não. Eu vou entrar até aqui pelo nosso perfil particular aqui, para eu poder acompanhar, porque eu não estou te vendo. Não estava te vendo até então. Mentira, sério, eu tô te vendo. Eu também tô aqui, eu vou entrar aqui também pelo Instagram, porque aí eu acompanho também as mensagens dos nossos amigos, né, gente? Que aí eu consigo transmitir as perguntas. Jura que você não tá me vendo? Você quer tentar de novo? Não, tá tranquilo, ó. A transmissão tá tranquila, tô te vendo aqui pelo computador, então tá fluindo bem. Não vamos mexer não, tá 5-5, né? Boa noite, Bárbara, seja bem-vinda. O contrário, né? Seja bem-vinda é bom. Oi, mas eu tô sendo bem-vinda no seu coração, porque você é um Pax. É que nem a Leninha tá falando, aliás, Feliz Dia dos Pais. Obrigado, querido, obrigado. Não, assim, aceitam o nosso convite. Aliás, a todos os papis, né? Pais, Feliz Dia dos Pais. Mames que são pais, Feliz Dia dos Pais. Avós, tios. Essa é uma data muito feliz que a gente comemora sim também, porque o amor, né, que transcende essa tarefa, né, de acolhimento de um outro ser nessa encarnação, ela é muito preciosa, né? Então, aqueles que se comprometem é muito bonito. Mas antes de mais nada, né? Então, hoje vamos falar de um tema que é muito feliz. Quase muita gente, né, meu amigo, não conhece o Jerônimo, não é verdade? Os nossos amigos, felizmente, conhecem, que já nos acompanham, né? Mas tem muita gente que não conhece Jerônimo Mendonça, ficou conhecido à época como Gigante Deitado. O Gigante Deitado. Viemos aqui para conversar um pouco sobre essa grande personalidade no movimento espírita, que tem uma vida marcada por muito trabalho e muita humildade em seu coração. Sim. Então, mas antes da gente iniciar a nossa conversa, né, eu vou convidar o Luiz a fazer a nossa prece de encerramento, né, que o Aloysio já é de casa, você já é tarefeiro do lar, então você já é de casa, né, Aloysio? E eu vou fazer a inicial para a gente começar a ouvir a história, né, a gente vai querer que você fale, né, da história do Jerônimo, traga para a gente esse exemplo, né, de conduta de vida e as histórias mais engraçadas também. Vamos convidar todos a serenar o coração, agradecer, Senhor, por esse dia de reunião de corações, que possamos ter os nossos corações unidos no propósito cristão da aprendizagem, de fortalecer o nosso ânimo, que possamos sair desse bate-papo um tiquinho, cada um com a sua gotinha de luz, porque juntos faremos um oceano de bênçãos. E que possamos essa semente espargir pelo nosso caminho. Fortaleça no Senhor a moral, os braços, as pernas, para que possamos continuar a serviço na sua vinha. Que os bons exemplos aqui trazidos possam nos dar coragem de seguir tarefando na sua vinha. E a seu serviço, Senhor, pedimos autorização para dar início ao bate-papo de luz de hoje, a esse momento tão caro
e que possa, Senhor, abraçar todos os corações felizes pela data, saudosos pela data, e ainda fortalecer a todos neste momento. Que assim seja. Que assim seja. Então, ó, gente, eu vou estar olhando aqui do lado, tá? Porque também eu tô com uma tela de computador aqui aberta, tô acompanhando nossa live aqui. Então, se vocês quiserem saber alguma curiosidade, pergunta, nós dois adoramos hablar, né, Aloísio? Uma hora de Ó, pouco. cumprimentar os amigos que estão conosco, o Daniel, que é aí da sua casa, né? O Ari, Adriana, Sueli, Leninha, Patrícia, Leninha, já falei, né? Gratidão a vocês pela presença. Márcio está sempre com a gente também, ó. O Márcio Santos está sempre com a gente. A Sheila também chegou cedinho, o Jair. Gente, E sejam um bem-vindos. grande abraço para os nossos amigos do Lar de Jesus, que é uma alegria muito grande retornarmos virtualmente, quem sabe um dia presencialmente a esta casa de oração e trabalho, né? E a gente fica muito feliz nesta noite de conversarmos com os nossos irmãos sobre essa efemeridade do mundo espírita, que foi e ainda é Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça, neste ano de 2024, completa, né, 35 anos do seu desencarne, no dia 26 de novembro, e se encarnado estivesse, estaria completando 85 anos no dia 1º de novembro. Nascido na cidade mineira de Ituiutaba, Minas Gerais, Jerônimo Mendonça foi um jovem muito dinâmico, o 10º filho de 11 filhos, 10º irmão, né, de 11 filhos, uma família muito pobre, a mãe lavava roupa para fora, o pai fazia pequenos bicos, então lutava com muita dificuldade, e ele praticamente, logo no começo já da sua infância, já trabalhava como engraxate. Trabalhou também numa mercearia, conseguiu estudar muito pouco, praticamente até o 3º ano do ensino primário da época. Com muita dificuldade, né, auxiliava nas tarefas do lar, vendendo na mercearia, ora também trabalhando como engraxate. E Jerônimo, desde muito jovem, começou a frequentar a Igreja Presbiteriana do Brasil e foi um dos grandes divulgadores da mensagem do Evangelho de Jesus. E quando o pastor perguntou quem gostaria de ser salvo, que se levantasse, Jerônimo foi um dos primeiros a se levantar. Então, na faixa dos seus 13, 14 anos, ele já seguia com muito dinamismo a Igreja Presbiteriana. E assim era a vida de Jerônimo, voltada também para a espiritualidade dentro da Igreja Presbiteriana, até que, por volta dos seus 14 anos, sua avó veio a falecer. E a sua avó veio a falecer e ele veio perguntar ao pastor qual seria o destino da sua avó. E o pastor disse que, infelizmente, ela não tinha salvação, pois, apesar de ser avó de Jerônimo, ela não frequentava o culto religioso e também não era batizada na igreja. Então, que ela não teria salvação, que ela ia ficar perdida no limbo. E ele ficou muito triste, porque a sua avó, embora não profetizasse, não seguisse uma igreja propriamente dita, era uma pessoa muito boa, auxiliava várias e diversas pessoas, sempre ajudando um vizinho ou outro com uma dificuldade. É uma pessoa caridosa por natureza. Isso deixou Jerônimo muito triste, muito acabrunhado, e aquele jovem alegre passou a viver umas tardes muito tristes, tristonhas, até que ele encontrou, certa vez, um senhor que, vendo já conhecia o Jerônimo pela sua jovialidade, estranhou que estava tão triste. Jerônimo, o que está acontecendo com você? Ao que Jerônimo relata esse acontecimento. Relatando esse acontecimento, esse senhor, que era um dirigente de uma casa espírita de Ituiutaba, chamou para ir à sua casa, explicou para ele a razão e o porquê da vida, que na verdade não é pelo fato de você ser batizado ou frequentar determinado culto religioso que você vai ou não ser salvo.
e explicou para ele todos os preceitos da doutrina espírita e deu a ele o Evangelho segundo o Espiritismo e um livro dos Espíritos, que ele praticamente devorou a leitura em uma semana. A partir daí, ele começou a seguir de corpo e alma a doutrina espírita. Começou a frequentar o centro espírita e participar ativamente da mocidade espírita da época, que era uma mocidade de Ituiutaba, era muito atuante, muito dinâmica. E Jerônimo, com essas e outras, estava muito enfronhado, ele participava de um serviço de alto-falante naquelas chamadas quermesses que tinha nas cidades pequenas, e então ele colocava músicas, colocava mensagens edificantes para as pessoas. E a vida dele seguia assim naturalmente, até que, certa vez, ele começou a ter alguns probleminhas de saúde. Os problemas de saúde, assim, algumas dores nas suas pernas, tudo mais. E certa vez, na casa espírita, veio um palestrante de fora. E esse palestrante de fora, depois de toda a sua preleção, a casa lotada, né? No final, um fato curioso aconteceu, porque não é de usual que no final de uma palestra vem alguma comunicação mediúnica. E o palestrante parou e de repente disse assim: venho nesta noite trazer uma mensagem para um tal de Tarzan que se encontra na plateia. Agarra-se ao cipó da esperança, pois a selva do sofrimento se aproxima. Jerônimo percebeu e sabia que aquela mensagem era para ele. Por quê? Como ele era um jovem alto, porte atlético, gostava muito de futebol e gostava muito de assistir aos filmes da matinê do Tarzan, ele chegava à frente do espelho no banheiro, estufava o peito, batia e dizia: "Ê, Tarzan!" Então ele sabia que realmente aquela mensagem era para ele. Mas as coisas não vinham por acaso, né? Vieram acontecendo em situações, em doses homeopáticas, a sua aprovação. Com essas dores, ele foi acometido de uma artrite reumatoide, que foi atrofiando os seus músculos, utilizando primeiramente uma bengala, depois um par de muletas, uma cadeira de rodas, até que finalmente ficou numa cama ortopédica. Imóvel, só mexia a boca, não conseguia sequer virar assim para um lado para o outro. E não bastasse tudo isso, ainda teve a infelicidade de perder uma das vistas e posteriormente a segunda vista. Com tudo isso, cego, tetraplégico, preso numa cama, tinha tudo para ficar e não fazer absolutamente nada da vida. Mas, não obstante, algumas coisas vieram a acontecer. Tinha muito contato com o nosso querido Chico Xavier. E era usual, a cada 15 dias, Jerônimo ir a Uberaba para conversar com o Chico e tudo mais. Certa vez, o Jerônimo foi acometido de uma verdadeira hemorragia terrível. Uma hemorragia tão forte que foi levado ao hospital e nada conseguia parar aquele sangramento. E os médicos falaram: olha, infelizmente não tem o que fazer, ele vai morrer. Não, mas ele precisa pelo menos ir a Uberaba para se despedir do Chico. Impossível. Se colocar no carro daqui de Ituiutaba a Uberaba, ele vai morrer no meio do caminho. Só se for de avião. Um dos amigos tinha um avião, colocaram a cama do Jerônimo no avião e levaram até Uberaba. Lá chegaram, o Chico ainda atendia na Comunhão Espírita Cristã. E encontrou o Valdo Vieira na porta e disse assim: "Ô Jerônimo, o Chico pediu para te avisar que daqui a pouco ele está aqui, que ele foi fazer a peregrinação no bairro, mas daqui a pouco ele está aqui." Ele ficou intrigado, mas como que o Chico sabia que eu vinha para cá? Bom, isso que ele lembrou, né? A maior antena mediúnica do planeta certamente já tinha recebido a informação que o Jerônimo estava indo para lá. Sim. E neste momento, quando o Chico chega, o lençol que cobria a cama do Jerônimo estava totalmente vermelho de sangue. E o Chico, com muita singeleza, fala assim: olha o nosso irmão Jerônimo Mendonça. Está todo vermelho, parece uma rosa.
Vamos cada um de nós dar um beijo muito suave e delicado para que ela não despetale. E assim foi. Cada um dos irmãos trabalhadores foram dando um beijo na testa do Jerônimo. Quando chegou a vez do Chico, Chico colocou a mão no abdômen do Jerônimo e deu um beijo na testa. Ele falou que sentiu como se fosse um choque que ele tivesse recebido. E imediatamente a hemorragia passou. E aquele que tinha ido para se despedir do Chico para morrer, ainda acabou fazendo a preleção da noite. No final da reunião, o Chico veio até ele e falou: Jerônimo, sabe por que você passou com esta questão dessa hemorragia? Porque você assumiu a posição de coitadinho. Ai de mim, pobre de mim, como eu estou sofrendo assim, tudo mais. Pare de sofrer, de se fazer de vítima, de fazer de vitimismo, e vá fazer o trabalho de divulgação da mensagem do Evangelho. E depois de terminar, o Jerônimo termina para o Chico e fala assim: muito obrigado, Chico, muita paz. Ao que o Chico fala: corta o Z, ou seja, muita pá, ou seja, muito trabalho. E por conta disso, o Jerônimo não ficou parado. Ele construiu, na sua dificuldade, 2 centros espíritas, uma creche, que é o Lar Espírita Pouso do Amanhecer, que funciona até hoje, lá na cidade de Ituiutaba, que atende a mais de 250 crianças. Ele ainda construiu uma gráfica espírita, escreveu, ditando 6 livros, gravou 2 LPs e fez palestras por vários cantos do Brasil, levando a mensagem de conforto e consolo a tantos corações. Por isso ficou conhecido como o Gigante Deitado, que trouxe mensagens edificantes. E qualquer um de nós poderia falar: bom, eu vou ficar aqui parado, né? O que eu vou fazer? Ele não fez tudo isso. Um centro espírita que funciona até hoje, na casa, de frente a praticamente a casa onde Jerônimo Mendonça, é o Centro Espírita Ceareiros de Jesus, fundado por Jerônimo, que também faz um trabalho assistencial maravilhoso de sopa, de ajuda àquelas mães necessitadas de um prato de sopa, de uma ajuda, tudo mais. Falei um pouco, agora se você quiser perguntar, pode perguntar, depois a gente vai falando. Eu sei que eu vou ser zoada depois lá no centro, porque eu sou chorona, né? E eu já tô aqui já emocionada, porque assim, você fala assim, nossa, ele fez tanto, tão pouco, mas pensa, esse fato de ele ter se sentido muito doído, porque a situação dele não era fácil. Ele primeiro foi colhido, foi amado e orientado terapeuticamente. Falou assim, olha, você não quer voltar para essa situação? Então mude sua vibração, seus pensamentos. Bora pegar a pá e vambora. Então, assim, foi muito interessante ter esse exemplo do Jerônimo, né? Aqui a nossa amiga, né? Eu acho que é uma amiga, né? Oliveira Raia, ela tá pedindo para falar um pouco sobre pós-morte e sobre suicídio. O que Jerônimo falava nisso, né? Porque ele trouxe, né, muito esclarecimento. Como é que ele falava em relação a isso? Porque ele ficou preso numa cama, né? Eu lembro, meu amigo, que tem uma passagem, eu acho que foi você que eu ouvi contar, que perguntar se você pudesse, se tivesse poder de ter qualquer coisa, ele só queria virar de lado. Uma vez foi perguntado ao Jerônimo, um repórter, no final da entrevista, faltava praticamente 1 minuto, e perguntado ao Jerônimo, Jerônimo, o que é felicidade para você? E na época, ele estava 20 anos preso numa cama ortopédica, ele passou praticamente dos 50 anos encarnado, 30 numa cama ortopédica. Uhum. Ele falou assim, que felicidade para ele, que passou a estar 20 anos nesta posição, seria poder virar de lado, né? Virar de bruços, mudar a posição. Então vejam o que é felicidade. E uma situação muito interessante que é relatada no livro Nos Albores da Imortalidade, pelo médium Nicola Frattari Júnior, que conta relatos da vida de Jerônimo Mendonça no plano espiritual. Ele nos relata com muita propriedade que Jerônimo Mendonça, depois do seu desencarne,
essa encarnação de Jerônimo foi uma encarnação de resgate de erros cometidos em encarnações anteriores. Então, quando Jerônimo chega no plano espiritual, muitas pessoas falam, bom, ele cumpriu a missão dele, ele vai estar volitando pelas esferas luminosas. Não é assim que aconteceu. Com tanto tempo preso numa posição, o seu perispírito teve que passar por um processo lento, progressivo e gradual de fisioterapias no plano espiritual, cirurgias, diversas cirurgias, e todo esse processo que ele passou encarnado foi fazendo o inverso no plano espiritual, né? De uma cadeira de rodas, depois por um par de muletas, até que ele conseguiu liberar-se totalmente e conseguir volitar, caminhar, fazer atividades de acolhimento. A nossa irmã nos fala a respeito do suicídio, e tem uma passagem muito interessante que, por sinal, o nosso querido amigo Léo comentou na última live que fizemos na sexta-feira, agora que nós estamos fazendo toda sexta-feira, às 20 horas, uma live sobre Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, trazendo convidados e amigos queridos que conheceram Jerônimo ou não conheceram, vieram conhecer depois pelo nosso intermédio. E o nosso amigo Leonardo, ele relembrou muito bem um fato curioso, que tinha uma senhora que estava passando por uma situação desesperadora. Ela queria, falou, não tem mais nada que me resolva a minha vida. Vou dar cabo à minha vida. Então, fez uma carta testamento para os familiares, justificando razões e o porquê desse seu ato impensado, né? Então, fez todos os preparativos e antes dela dar cabo à sua vida, ela falou assim, deixa eu ver o que está acontecendo no mundo, meu último momento perante este mundo cruel que nós estamos vivendo. E quando ela liga a televisão, quem ela vê? O Jerônimo Mendonça fazendo uma palestra. Por sinal, não lembro exatamente qual a palestra, mas tem uma palestra maravilhosa que está disponível nas redes sociais, no YouTube, inclusive no nosso canal também, chamado Alegria de Viver. E ela vendo o Jerônimo, espera um pouquinho, essa pessoa parece estar deitado numa cama. Não, parece que ele está usando óculos escuros, será que ele é cego? E começou a prestar atenção em tudo que ele falou, tudo que ele estava falando, e realmente aquela mensagem que o Jerônimo estava falando, naquele momento que ela ligou, por acaso, né, que a gente diz que o acaso não existe, por acaso que ela ligou a televisão, a mensagem veio ao encontro das suas dores, do sofrimento. E por conta disso, ela realmente modificou, demoveu-se do ato de dar fim à vida e buscou, né, procurar saber mais quem era aquela pessoa que estava falando, ficou sabendo que ele era espírita, procurou ajuda espiritual e pôde seguir realmente, abandonar o preceito de dar cabo à vida. Então, quão importante, às vezes, uma mensagem tão insignificante que às vezes a pessoa recebe, mas ela vem justamente ao encontro daquela necessidade que a pessoa estava fazendo. E o Jerônimo Mendonça, ele tinha a capacidade de brincar com os problemas do dia a dia, com situações das mais diversas que aconteciam com ele. Pessoas que, às vezes, acontecia um fato estranho, que às vezes a gente ia ficar com vergonha de falar. Ele não, ele contava nas suas palestras e dava belas gargalhadas, né? Um fato muito curioso, certa vez, que aconteceu com ele, ele estava dormindo, né, quando percebeu que entrou um sapinho ali dentro dentro dele, né? E ele ficou assim, percebeu que era um sapinho. Mãe, chamou a mãe, né? Tem um sapinho aqui dentro de mim. E a mãe, né, chegou, né, não quis nem saber, pegou a fronha e dava fronhada nele, fronhada até, né, falou, mãe, pode parar, já sumiu, não, vai que ele tá por aí. E continuava batendo, né. Aí ele fala até brincando que se ele tivesse um pouco mais de paciência, ele não teria levado tanta fronhada na vida, né. Não, e vale a gente, né, além das fronhadas que ele tomou, né, e vale assim, que a pessoa que tá com ideação, né, suicida, ela tá com uma profunda dor. Então, cabe sempre a gente a acolher, sem julgar,
buscar ajuda, tanto nos centros espíritas, quanto ajuda medicamentosa, porque a pessoa que está pensando nisso é que está com tanta dor, que ela só quer que a dor pare. Então, a vida continua. Né? Aqui, né, com a luz que o Espiritismo dá, ela nos mostra que a pessoa que faz isso, ela se encontra do lado de lá e fala assim, nossa, eu não morri. Entende? Então, assim, o que a gente precisa? Sempre acolher, pegar esses exemplos para nos fortalecer, né, o ânimo, né, meu amigo? Né? E poder, assim, buscar ajuda. Né? Se precisar conversar, né? Não sei por que Oliveira Raia fez essa pergunta, mas, por favor, busque ajuda, tá? Coloque aqui um nome para a gente aqui no comentário, que a gente já vai colocar no nosso livro de preces, tá? Não é vergonhoso pedir ajuda, por favor. A gente vai colocar no nosso livro de preces, a gente vai fazer irradiação para você. Tem o SOS Preces, tá? A gente tem um número, a gente coloca aqui de novo. Jair, eu sei que você está na live. Por favor, coloque o telefone do SOS Preces, que aqui de pronto não tem. Ligue no CVV e busque ajuda, tá? Não é brincadeira isso, não é, como é que eu falo, frescura, não é querer chamar atenção. É muito importante o CVV 188, fale a sua dor, busque a ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra e do seu centro espírita. Se você for espírita, busque ajuda, que no centro espírita você vai ser acolhido, vai ser feito todo um tratamento, atendimento fraterno. Se você for aqui da região de Lagoa Santa, entre em contato com a gente marca um atendimento fraterno para você, para poder todo mundo te ajudar. Mas, por favor, não fique sozinho, não fique calado. Falar é terapêutico, tá? Falar é importante. A gente está contando aqui a história do Jerônimo Mendonça, né? Que esses exemplos é muito importante para a gente, fortalece o nosso ânimo. Então, assim, é pro bem que a gente faz isso. Então, por favor, coloque o nome aqui, tá? E a gente vai estar em prece por você. E quem quiser prece, bote aqui também que a gente bota no livro. Então, é importante, gente, a vida continua. Acolha o coração de quem está pedindo ajuda, tá? Com certeza, Bárbara, com certeza. A gente coloca com muita propriedade isso, né? Porque não é porque a gente está aqui fazendo uma live, ou a gente se propõe a fazer uma palestra, que nós não passamos por dificuldades ao longo do caminho. Sim, todos nós. Todos nós estamos passando por dificuldade. E eu posso dizer, que eu lembro, coloco sempre nas nossas lives, que depois da pandemia, nós passamos por momentos desafiadores. Quer dizer, o momento da pandemia já foi um momento desafiador para cada um de nós. Quantos não tiveram entes queridos que foram arrebatados por esta pandemia? Quantas pessoas que não vieram a ter sequelas que até hoje dificultam a sua vida? E a gente percebe... Pois não? Só uma coisa, desculpa, só te interromper. A pessoa que perguntou aqui, eu não vou falar de novo o nome para não expor, o Jair Samota é o presidente do nosso centro espírita. Você pode chamar ele no Instagram dele, tá? @Jair Samota, que ele vai te orientar, tá? Que ele vai encaminhar o telefone do... Aqui o Jair já tá olhando, tá? O telefone do SOS Press, mas também tem o CVV. Pode chamar o Jair que ele vai te acolher, tá? Ao menos conversar contigo vai, tá? Desculpa, pode falar. Então eu falo assim, nós estamos vivendo momentos desafiadores, tá? A gente percebe que o mundo, minha mãe até faz uma observação que às vezes a gente fala assim, o mundo está de ponta cabeça. E a gente, se pegar, não ao pé da letra a frase, mas se analisar esta observação, realmente modificou demais o nosso mundo. Muitas coisas acontecendo no mundo ao mesmo tempo. Nós temos, por exemplo, a guerra, nós temos questões políticas, nós temos questões de ordem econômica, não só no nosso país, mas como no mundo todo. E as notícias chegam instantaneamente para nós. E é importante... Oi? E é soberba a nossa cabeça, sim. E tem hora que a gente fica tão pesado de notícias ruins que... Né, então, na verdade, assim, não que a gente vá fazer de conta que não está acontecendo nada no mundo. Sim,
está acontecendo muitas coisas. Nós tivemos esse acidente terrível ontem, né? Que foi ontem? Ontem, não lembro. Ontem, Não, que realmente mexe com toda essa estrutura. Até um amigo nosso, o Vitor, do Grupo Coração de Luz, fez uma postagem maravilhosa a respeito, dizendo que agora não é hora de você ficar justificando a lei de causa e efeito, não, a doutrina espírita, se é desencarne coletivo. Não, é o momento de acolher, é o momento de orar, é o momento de você abraçar as pessoas, é um momento de sofrimento. Mas nós precisamos preservar a nossa paz, a nossa harmonia interior. Nós precisamos, assim, estar no mundo sem viver os reveses do mundo. Como Jesus, né? Ele venceu o mundo, ele não venceu no mundo. Então, a grande diferença, né? A gente tem que orar por todas as situações, pela paz mundial, pelo equilíbrio entre as pessoas, pois as pessoas hoje em dia estão, parece que os nervos à flor da pele, e ninguém tem mais tempo de ouvir as pessoas por conta das suas dificuldades, dos seus problemas. Você consegue falar com uma pessoa que está do outro lado do mundo, mas você não conversa com o seu filho, com o seu pai, com a sua mãe que está aqui do teu lado. Então nós precisamos sair um pouco das redes sociais e entrarmos um pouco nas redes do coração, do amor, do acolhimento espiritual. Então, muito importante sua observação, Bárbara. É importante, meu amigo, porque, a exemplo do Jerônimo, né? Eu sou da aviação, então, assim, ainda mais quando a gente é da área, ou já foi da área, né? Eu já fui da aviação há muitos anos, isso nos dói, porque a gente sabe como é que é como é que internamente, né? A aviação é um meio muito unido. E aí a doutrina explica, a doutrina espírita explica isso? Explica. A doutrina espírita explica a ideação suicida? Explica. Mas a doutrina espírita, ela, antes de tudo, é consoladora. Então, a exemplo do Jerônimo, que é o nosso tema central hoje, ele sofreu, ele já estava trabalhando no bem, e ainda assim ele entrou no processo hemorrágico de ideias, né? A parte dele se sentir mal, como você contou quando ele viu o Chico, ele ficar de coitadinho, é porque ele estava começando a trazer isso para ele. Ele primeiro foi consolado com beijos. Depois ele foi tratado através de Chico. Depois ele foi orientado. Exatamente. Então, assim, rolou uma cirurgia espiritual aí, eu não queria falar nada, não. Mas é importante a gente pegar e ter esse exemplo, falar assim, olha, Jesus está comigo. Sabe? Lembrar da parte consoladora. E o que Jerônimo fez pela gente? Ele tomou uma surra de fronha e ainda contou rindo. Você ia contar Exatamente. rindo uma surra de fronha se você não pudesse nem se proteger? Você ia contar isso rindo? Exatamente. E tem alguns casos engraçados, né, do Jerônimo, né? Vamos trazer um pouco da jovialidade dele, que ele contava nas suas palestras, ele dava belas gargalhadas, né? O Jerônimo dizia o seguinte, que como ele era um aficionado pelo cinema, quando já estava na cama, mas ainda enxergando, havia uma disputa muito grande para ver quem ia levar o Jerônimo ao cinema, porque aquele que fosse levar a cama do Jerônimo ao cinema não pagava o ingresso. E certa vez foi colocado, então, ele foi assistir um filme e colocaram a cama do Jerônimo ali logo da entrada, né? Logo da entrada do corredor. Bom, quando o filme começou, apagam-se as luzes, o que aconteceu? Chegou uma moça atrasada. E quando você entra no cinema, depois que começou, a gente demora um tempo para se adaptar à nossa visão, para a gente conseguir enxergar. E ela pega, na hora que ela vai entrar, ela tropeça na cama do Jerônimo. Jesus! Tropeça na cama do Jerônimo e fica extremamente irritada e nervosa. Oh, meu Deus do céu! Aonde eu vou e encontro esse aleijado?
Se eu venho aqui no cinema, encontro ele. Vou no campo de futebol, encontro ele. Vou no velório, encontro ele. Né? Aí, poxa, que coisa. Aí o Jerônimo falou, meu Deus do céu, como que eu vou fazer, né? Como que eu vou sair dessa? Aí teve uma intuição, falou assim, também, minha filha, você não para em casa? Aí deram boas gargalhadas e a moça ficou amiga de Jerônimo, criou-se uma alegria muito grande. A Clara está pedindo para contar a história que esqueceram o Jerônimo, né? Deixa eu contar a história, então já conto o final antes do que acontece. Bom, era muito comum o Jerônimo, Ituiutá é uma cidade pequena, então acontecia alguns fatos muito curiosos. Toda vez que falecia alguém, o Jerônimo já era convidado para fazer a prece de sepultamento. E seguia normalmente o féretro pela rua. E Seguiu o quê? Desculpa. Seguiu o féretro. O que é isso? O féretro. O féretro é o enterro. Ah, tá. Tá? Ó, eu tenho certeza que teve mais gente que não sabia o que era, e eu pergunto mesmo. Vou falar. Não, o enterro, então, seguia, né? Porque o enterro é o ato de sepultar, mas tudo bem. Então, seguia o cortejo, vai pensar assim. Não pode ser o féretro. Agora eu sei o que significa féretro, e agora pode usar féretro, que é esse cortejo, mas é féretro. Tá. Então, seguia o cortejo féretro pela rua. Tá bom. E aí, o que acontece? O que acontece nessa história, né? O defunto à frente e o Jerônimo, o pessoal levando o Jerônimo atrás. E passa assim na frente de um bar e ele chega, uma pessoa, um bêbado estava lá, fala assim, ó, 2 defuntos? Mas nunca vi enterrar defunto de óculos agora, né? E o Jerônimo ouvia isso e contava, dava boas gargalhadas, né? Passado isso, quando chegou ao cemitério, no momento do sepultamento, o Jerônimo fez a prece e tudo mais. O que aconteceu? O Zito, que era o coveiro, falou, Jerônimo, vou colocar sua cama um pouco mais para lá, por causa da poeira, por causa do sol, né, para não te atrapalhar. Colocaram a cama do Jerônimo do lado de lado e fizeram o sepultamento. E foram embora, esqueceram o Jerônimo no cemitério. Quando deu 10 da noite, o Zito fala, meu Deus, esquecemos o Jerônimo no cemitério. E vai lá buscar o Jerônimo, vai lá, abre o cemitério e tal. Jerônimo, mil desculpa, esquecemos você aqui. Ah, eu sei, achei estranho, né? Porque eu percebi que começou a ficar um silêncio. Falei, bom, estou sem fazer nada aqui, comecei a orar por cada um desses irmãos que estão sepultados aqui. E dava belas risadas, né? Nossa Senhora. Imagina se você é esquecido no cemitério. Olha que rolê. Não, e pensa, e uma coisa legal do Jerônimo, que assim, só pelo comentário da menina aí, né, dela falou, eu vou em tal lugar, vou em tal... A vida de Jerônimo Mendonça era mais agitada que a minha. Ele Exatamente. Exatamente. E sabe o que a mãe dele falava? A mãe dele não era espírita, né? Ela falou assim, meu filho, eu estou começando até a acreditar um pouco nessa tal de reencarnação que você fala tanto. Ué, por que, minha mãe? Bom, eu não tenho 11 filhos. Ele, pois tem. Então, dos 11 filhos, você é o único paralítico. É, mas é o único que não para em casa. E, de fato, ele não parava, ele viajava. A cada 15, 20 dias, ele estava em Uberaba, né, atendendo lá juntamente, ele falava que ele era o estepe do Chico, pois enquanto o Chico estava lá psicografando e tudo mais, ele ficava no jardim ali do Grupo Espírita da Prece, que foi onde a gente inclusive conheceu o Jerônimo, e conversando com as pessoas. E tem um fato muito curioso nesse acontecimento também, porque certa vez uma mulher chega para o Jerônimo, e, né, o Jerônimo cego, ela chega para ele e fala assim, apresenta uma fotografia do marido dela e fala assim, seu Jerônimo, esse daqui é meu marido. Ele, como é que vai, meu senhor? Não, seu Jerônimo, esse aqui é meu marido, ele já morreu. É a foto do meu marido.
Eu sou cego, como que eu vou saber que o seu marido já faleceu, né? Então tinha alguns casos bem engraçados que ele contava. E ele falava também, assim, um caso muito curioso que aconteceu com o Jerônimo, que foi quando ele foi falar com o Roberto Carlos. O Roberto Carlos foi uma figura que ajudou muito, não só o Jerônimo, mas principalmente as obras assistenciais da creche do Lar Espírita Pouso do Amanhecer. A creche estava no momento de construção e estava sem recurso financeiro. E a Márcia França, juntamente com o Jerônimo e mais os amigos, Beth e alguns amigos lá de Tuiutaba, foram a falar com o Chico. Chico, nós estamos lá com a creche, com dificuldades e tudo mais. E o Chico chega e fala assim, olha, eu fiquei sabendo que o Jerônimo e o Roberto Carlos estão na mesma faixa vibracional. E fiquei sabendo também que o Roberto Carlos está fazendo um show lá no Canecão, no Rio de Janeiro. Vão ao Canecão, procurem o Roberto Carlos, que certamente vocês vão receber a ajuda que vocês precisam. Bom, o Chico não fala, né, no caso, palavras por acaso. Tem uma razão e um porquê. Então pensaram, bom, se o Chico deu essa ordem, vamos seguir. E aí o que fizeram? Pegaram a perua Kombi, saíram de Tuiutaba e foram para o Rio de Janeiro. E chegaram no Rio de Janeiro, em frente ao Canecão. Imagine, chegar uma perua Kombi lá, desce a cama do Jerônimo ali na frente. Imagina a muvuca, né? Numa dessa, fala assim, ficaram pensando, meu Deus do céu, como é que nós vamos falar com o Roberto Carlos? Como é que nós vamos entrar, que nós temos nem dinheiro sequer para o sanduíche? Como que a gente vai entrar, né? Aí, de repente, escuta assim, Jerônimo, você aqui? O que traz aqui no Canecão? Oi, pois não, quem é? Ah, então, eu conheço você lá do Chico, eu vou com muita frequência, pelo menos a cada 2 meses eu vou a Uberaba, eu conheço você de lá, mas o que te traz aqui no Canecão, no Rio de Janeiro? Aí o Jerônimo, o pessoal explica para ele que o Chico tinha falado e tudo mais. Ele fala, só que a gente não sabe como que a gente vai entrar, porque não temos dinheiro nem para sanduíche. E o senhor falou, pois vocês vão entrar hoje, pois eu sou o gerente do Canecão e vou colocar vocês lá dentro. E colocou toda a caravana do Jerônimo lá para dentro. Assistiram ao show, tudo mais. E aí no final falaram, bom, depois eu vou trazer o Roberto para conversar com vocês. O gerente chegou, terminou o show, apresentou o Jerônimo para o Roberto Carlos, né? E antes disso tem um fato curioso, né? Que fala assim, algumas senhoras, né, que foram ao show do Roberto, viram a cama do Jerônimo entrar, e falam assim, Roberto é Roberto mesmo, né? As pessoas saem do hospital para assistir o show dele. Bom, aí o Roberto Carlos chegou, e o Jerônimo, como que eu vou me dirigir para ele, senhor, doutor, excelência, né? Aí o Roberto Carlos que virou para ele, e aí, bicho, tudo bem com você? Ah, bom, agora eu me senti já no zoológico. E aí, tudo bem, deram gargalhadas, né? Explicaram o acontecimento, e o Roberto falou assim, olha, eu espero amanhã vocês no meu apartamento, passou o endereço, depois do almoço, vão lá para a gente conversar. Conversaram tudo mais, e o Roberto Carlos deu à época um cheque de 1 milhão de cruzeiros. Não sei exatamente que a época que foi, mas o cheque foi suficiente para dar o término da obra do Lar Espírita Pouso do Amanhecer, e ainda sobrou dinheiro para ajudar várias e diversas instituições sociais lá da cidade, de Tuiutaba e região. Então, por conta disso, criou-se uma amizade muito grande, que muitas vezes Roberto Carlos estava em Nova York e ligava para Jerônimo de madrugada, ficavam conversando horas a fio. E muitas dizem que até algumas músicas, se não me engano, A Montanha, foi mais ou menos intuída e inspirada pelo Jerônimo, que passou por algumas situações para o próprio Roberto Carlos. E mesmo depois do desencarne do Jerônimo, o Roberto ainda chegou a fazer acho que uns 2 shows
com renda em prol da creche. Então, uma amizade muito maravilhosa que fundiu-se entre essas duas personalidades, do mundo artístico e do mundo espírita, né? Aqui em Pedro Leopoldo, eu moro em Pedro Leopoldo, tá, gente? E aqui conta, o seu Odilon contava pra gente, o seu Odilon já faleceu, que na época que o Chico estava aqui, chegou o Roberto Carlos vindo escondido, ver o, ver o Chico, sabe? E aí que foi, né? E eles escreveram. O Chico chegou assim, pediu pra ele, assim, com aquele jeitinho, que quando o Chico queria pedir alguma coisa, primeiro ele elogiava, né, a pessoa, né, adoçado, aquele jeito. E aí ele falou assim, não foi com essas palavras, tá, gente? Porque a memória não condiz com a pessoa, com a idade da pessoa. E aí, né, o seu John contava pra gente que Chico veio a pedir, falou assim, já que você, né, canta muito, podia cantar, né, pela história do Nosso Senhor, e chegou com uma música pronta. E aí o Roberto falou, não, vamos botar aqui o seu nome. Ele falou, não, é sua. Ele chegou com a música, né, que em homenagem a Jesus, para ele gravar, para falar de Jesus para toda essa gente. Então, assim, o seu não contava essa história pra gente. E é gostoso de ver o coração, né, dele ter tanto amor para distribuir, receber o Jerônimo, assim. Eu não sabia que ele tinha conhecido o Roberto Carlos. Sim, tem até uma foto no livro do Nicola, lá na época que o Roberto Carlos, o Jerônimo e o irmão do Jerônimo, o tio Pico e mais algumas pessoas que fizeram parte da caravana. E é muito bonito ver que o Jerônimo tinha muitos médiums de transporte, sabe? Sim. Que assim, apesar do seu corpo não poder andar sozinho, que quando você está vibrando no bem, tem recurso, tem jeito. E você falou em mediunidade de transporte, eu lembrei de mais uma história engraçada, né? Que aconteceu com o Jerônimo, que como eu falei para você, era cada 15, 20 dias ele ia para Uberaba. E ele precisava ir para Uberaba conversar com o Chico, mas o tio Pico, que era o irmão dele, que normalmente levava, não podia levar aquela vez, estava uma dificuldade para ver quem ia levar, que dirigia a Kombi. Aí chamou a irmã dele, se não me engano, acho que é a Sebastiana, para levá-lo. E a Sebastiana tinha comido, não sei se tinha comido uma feijoada, comido bastante, e chega em determinado trecho da estrada, ela deu uma cochilada e a Kombi saiu da estrada, mas conseguiu frear a tempo, né? Ao que o Jerônimo fala, irmã, pelo amor de Deus, nós estamos indo ver o Chico, não o Emmanuel. E ele contava essas histórias, dava belas gargalhadas, né? Sempre engraçado, sempre muito, muito jovial. E a gente que chegou a conhecer o Jerônimo, conversar bastante com ele, nós não conseguíamos ver nele uma pessoa com esse tamanho grau de deficiência que ele trazia. Você conversava com o Jerônimo como se fosse uma pessoa assim normal, assim dentro de nós. Você não conseguia imaginar que você estivesse falando com ele, com uma pessoa que fosse cega, que não andasse e tudo mais. E era muito engraçado algumas situações que aconteciam aqui em Araraquara, pois tinha dois amigos nossos, né, que auxiliavam muito, né, na divulgação das palestras do Jerônimo em casa aqui, o Ariovaldo, que é do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, e o Roberto Cécio de Carvalho, também conhecido como Roberto Carioca, que por sinal foi o idealizador de gravar várias das palestras de Jerônimo que estão lá no nosso canal do YouTube. E era muito comum quando a gente ia nas casas espíritas, o pessoal oferecer assim um bolo, um chá, um suco. Então aquelas mesas eram fartas, né? E o Ariovaldo era bem gordinho, chegava pro Roberto, ô Roberto, hoje tem bastante coisa, né? E chegava, ei Jerônimo, hoje tem bastante coisa. O Jerônimo dava risada, falava, vocês ficam comendo e eu fico aqui conversando com o pessoal, né? Cada um com sua tarefa Exatamente. E Jerônimo também tinha uma veia poética muito grande, tem muitas poesias que ele fazia, algo nos seus livros, né? Tem algumas trovas muito bonitas, né? Muito bonitas realmente que vêm ao encontro, né? Uma que eu gosto muito é a cantiga, né? Que eu vou declamar um pouco para vocês, que diz assim, né? Canta nobre coração, a canção do amor sem fim. Canta estrela na amplidão, canta rosa no jardim.
Canta o amor gerando luz, em sublime profusão. Um dia cantou Jesus a excelência do perdão. Se em teu peito vibra a dor, orvalhando os olhos teus, o Cristo Consolador é a canção do próprio Deus. Se queres a felicidade, aprende esta canção. Fora da caridade não existe salvação. Está lá no livro Escalada de Luz. Gente, que lindo. História E do a poesia? cafezinho, não lembro agora, Clara. Clarinha, bota aí. Ô, Clarinha, então bota. Eu já peguei intimidade. Né? Já que a Clara é Clarinha. Clarinha, já começa só o início aí do babado aí que ele conta pra nós. Enquanto a Clarinha ainda bota pra gente, que eu adoro esse tipo de história, adoro ouvir história. É interessante o quanto a doutrina nos mostra a importância da arte também para a alma, como fonte consoladora, como fonte de fortalecer o espírito do indivíduo. Por isso que vem muita poesia, pintura, música, né? Então, ele ter essa luz, esse amor para trazer uma poesia, ai, gente, maravilha. É de uma mulher que quis servir o Jerônimo. Já sei, já lembrei. De emoção. E por falar, ó, a nossa querida amiga Clarissa, né, que ela é de Joinville, Santa Catarina, deve estar passando um frio danado lá, né? Ela vai estar conosco na próxima sexta-feira, dia 16, às 20 horas, conversando sobre Jerônimo, tá? No nosso canal do YouTube. E acompanhe o Aloísio, gente, por favor. Quem não segue, segue. Reflexões. Ponto Aloísio? Ponto Aloísio. Reflexões Ponto Aloísio, segue ele, faz um trabalho lindo. Quando eu não tô atendendo, né, fazendo um outro serviço que eu faço, tô assistindo, então vai lá, segue, que as histórias são ótimas e trazem, dá aquele aconcheguinho na alma, sabe? Então, conta lá pra gente. Olha, Vera de Bagé, meu Deus do céu, mais frio ainda, hein, Vera? Tô passando frio, tamo junto, irmãos. Bom, essa história do cafezinho é o seguinte, né? A mulher foi servir para o Jerônimo um café. E o café estava pelando, né? Estava super quente, né? E aí foi colocar para o Jerônimo tomar, né? Você tem que, por exemplo, ele não consegue segurar, ele não tinha manejo das mãos, né? As pessoas tinham que servir para ele. Então a pessoa chegou e foi o café, né? De repente, né? 2 lágrimas assim. Nossa, o senhor tá gostoso do meu café? Sim, muito. Tava pelando, queimou, né? Não tinha como. Tadinho, gente. Então são coisas assim que ele contava, assim, que como é que o senhor gosta do café? Pelando, assim, queimando do jeito que veio. E assim, tadinha, né? E a gente perceber que, por mais que machucou ele pôde perceber a boa intenção que a moça teve. Não foi de maldade, né? Sim, então, sim. Assim, mais um exemplo, né? Se alguém me desse café pelando, o que eu ia fazer? Ô, minha cidadã, não quero encarnar agora, não. Tá certo que o café tem que ser quente, né? Mas não... Não precisa, né? Como uma mineira de coração, a gente aprende a adorar café aqui. Que mineiro que não toma café é raro. É raro. E aí, mas não precisa ser tão quente, né? Sim. E tem várias diversas histórias. Quem quiser conhecer um pouco mais da vida de Jerônimo Mendonça, tem 2 livros. Casos, que é o livro da Jane Martins Vilela, que mora em Cambé, no Paraná. Ambos os livros são da editora O Clarim. Jerônimo Mendonça, o Gigante Deitado, a vida e a obra de Jerônimo Mendonça, e Novos Casos de Jerônimo Mendonça, de Nicola José Fratari Neto. São 2 livros que têm muitos casos engraçados de Jerônimo. E aqueles que quiserem os livros que foram escritos por Jerônimo, é só entrar em contato com o Lar Espírita Pouso do Amanhecer, lá na cidade de Tuiutaba, pode procurar pela Kátia, que certamente ela pode te encaminhar os livros. E nós estamos com 2 livros lançados agora recentemente, né? Um que já foi lançado ano passado e outro que está sendo lançado este mês, que é o livro Nos Albores da Imortalidade, que conta a vida de Jerônimo Mendonça no plano espiritual, psicografado por Jerônimo,
Jerônimo Espírito, pelo médium Nicola Fratari Neto, e também que está sendo lançado agora é Veredas da Redenção, que é também um livro que foi escrito no período da pandemia, ditado por Jerônimo para Nicola. Está disponível também para vocês aí. Este último aí no Clube do Livro Espírita do Brasil. Aqueles que quiserem se associar, está lá disponível o livro do mês. Ai, adoro. Adoro, 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 adoro. Gente, vocês têm mais alguma pergunta? Quer saber mais alguma coisa? Vamos aproveitar essa oportunidade de estar com um amigo aqui. Mas me fala, enquanto o pessoal escreve aqui, né, que tá acabando nosso tempo, mas o Jair dá mais um tempinho pra gente. Como que era quando você encontrava uma pessoa dessa, com essas profundas dificuldades, e ele te falava sorrindo, você que teve com ele, como é que era você, assim, esse papo leve com ele? Como é que conseguia até administrar, né? Ele fundou como é que você falou, uma creche, centro espírita, editora. É uma gráfica, escreveu 6 livros espíritas, gravou 2 LPs. E ele contava, às vezes, como é que ele tinha, além dessas inspirações, fazer essas obras. O Jerônimo dormia muito pouco. Ele dormia praticamente 1 ou 2 horas por noite, quando muito, né? Então, com base nisso, ele utilizava, como não enxergava, ele recebia recursos da mestra dele, Dona Terezinha, e também alguns amigos que passavam, às vezes, tarde, noite, lendo para ele. Então, isso servia de inspiração para que ele pudesse também ditar os livros, escrever. E o trabalho que ele fazia de levar as palestras pelo Brasil, utilizava a venda dos discos e dos livros, que era o recurso que ele utilizava para a construção da creche, e também muitas doações, né? Claro que não seria somente de livros e discos que se construiria uma obra daquela envergadura. Muitas doações, muitas pessoas auxiliavam das mais diversas formas. Então, aquilo que você fala, quando você estava imbuído no trabalho, no bem, o recurso financeiro vem, você não sabe nem de onde. Toda vez que você se propõe a fazer algo em prol de alguém, desinteressadamente, aquilo que eu falo, né? Eu estava analisando, tem uma questão muito particular outro dia, a respeito de religião. E outro dia, conversando com uma pessoa sobre um determinado médico, eu perguntei, qual que é a religião daquele médico? A pessoa falou, encheu a boca, falou, não, ele é ateu. Não, eu falei, ele não é ateu, não. Sabe por quê? A religião dele é amor. Porque ele tem o Cristo dentro do seu coração. Ele faz muito mais porque as pessoas que têm uma roupagem de espírita, católico, protestante, seja o que for. Pois ele faz aquilo desinteressadamente, sem esperar qualquer... Eu não estou fazendo a caridade porque eu quero ir para o nosso lar, ou porque eu não quero ir para o inferno ou para o umbral. Ele faz de amor doado, né? Com muita coragem. Ele entendeu. No Instagram do Lar Espírita Pouso do Amanhecer, eu acho que é esse daqui, acho que é Lepa. Deixa eu marcar aqui. Eu acho que é isso, ó. Eu acho que deve ser. No Instagram deve ser Lepa. É Lar Espírita Pouso do Amanhecer, na cidade de Tuiutaba, Minas Gerais. Eu não sei se... Deixa eu ver se eu acho aqui para achar certinho, né? Para ficar mais fácil para vocês aqui. Pesquisar. Não, e é muito legal. Assim... E é muito legal, né, meu amigo? Quando a gente começa a entender que a verdadeira religião é o amor, tudo vira forma. Então, assim, tudo vira forma. A forma que a gente melhor se dá bem nessa encarnação, que a gente se sente bem, tá valendo. Se a gente fizer com amor, tá valendo. É Pouso do Amanhecer. Pouso do Amanhecer. Vai ter uma foto do Jerônimo, tá? Lepa, Pouso do Amanhecer. Ou Pouso do Amanhecer, tudo junto. Tá, e aqui, ó, que a gente prometeu, não queria te cortar, eu já trouxe aqui, gente. Aqui, esse ramal aqui de Minas Gerais, tá? É um trabalho do SOS Press, é um trabalho seríssimo de escuta ativa. Então, se você quiser ligar para desabafar e falar, ele é 24 horas por dia. O Jair trouxe aqui, né? Que é o DDD 31 33
349700. Ele é 24 horas. E após você desabafar, de você poder aliviar o coração, a pessoa vai abrir uma página e fazer junto com você uma prece. Você não precisa ser espírita, tá? É um trabalho que surgiu no movimento espírita, só que ele é totalmente ecumênico. É um trabalho religioso, porque a gente está falando de preces, tá? Mas ele não é uma coisa voltada só para os espíritas, é para quem quiser, tá? Temos também o CVV, que é o 188, também 24 horas por dia. Então, busque ajuda, fale. É terapêutico, busque ajuda, também no seu centro espírita, ou na sua casa religiosa, mas também de médico. E use esses recursos também, que às vezes, no meio da noite, a gente não fica só imaginando um outro cidadão. A gente fica também com o coração querendo desabafar e tem esses recursos pelo telefone para a gente poder falar, tá? Não sei porquê, mas a gente compartilha isso, né? E não é demérito nenhum buscar ajuda. Nenhum. Eu já fiz vários tratamentos espiritual. Não tenho vergonha de dizer que eu vou... porque não significa que nós somos infalíveis, nós passamos por dificuldades. Então, é correto, sim, buscar ajuda. Não E assim, se sabe? sinta, não queira ser uma Mulher Maravilha nem um super-homem. Né? Nós somos frágeis, precisamos da ajuda um do outro. E não é porque a gente está aqui, tá? Hoje, na frente de vocês, meus amigos, né? Toda trabalhada nos cachos, ele todo trabalhado no sorriso, contando a história do Jerônimo, que a gente não tem momentos que dá aquela fraquejada, aqueles momentos de querer jogar tudo pro alto, aqueles momentos de dor física, dor emocional. Todo mundo passa por altos e baixos. Todo mundo pode e deve pedir ajuda. Se precisar de psicólogo, eu faço tratamento com psicólogo. Né? Eu sou terapeuta, mas também faço o meu acompanhamento com o meu terapeuta, com o meu psicólogo. Então, é importante, como o Aloysio diz, não é demérito você pedir ajuda. Na verdade, é um sinônimo muito grande de força, porque você sabe que está quebrando. Você sabe que vai precisar de apoio. Então, mais forte é aquele que pede ajuda. E até nosso Senhor Jesus Cristo foi ajudado pelo Cirineu a carregar água por alguns momentos. Então, assim, pode pedir ajuda, que a ajuda virá. Pedir e obtereis. Então, para você que está ouvindo aqui, para você que vai ver depois dessa live junto, espero que veja, que o seu coração seja tocado pelo amor de Jesus e busque ajuda, que a ajuda vai chegar. Mas busca ajuda. Então, é isso, meu amigo. Então, assim, bateu o nosso tempo, se a gente pudesse ficar aqui papeando, a gente ficaria a noite toda. Vai ter sua próxima live sexta-feira. Estaremos lá 8 horas pelo seu perfil, né? Não, vai ser pelo canal do YouTube, na verdade. Tá? Pelo canal do YouTube, isso. As nossas lives acontecem segunda e quarta-feira, às 22 horas, pelo Instagram. Isso. E essas lives sobre Jerônimo, pelo nosso canal do YouTube, 20 horas, toda sexta-feira. Reflexões Aloysio também, né? Sim. Se eu não me engano. Porque eu já te marquei nesse. Então, assim, acompanhe o trabalho da Aloysio, gente, que é lindo. Né? Sempre que eu posso, não assistir ao vivo, eu assisto depois. Acompanhe. E assim, Aloysio, gratidão por você dividir um pouquinho sua atenção com a gente também no Dia dos Pais, né? Muita, muita gratidão. Aqui a Vanessa, ela falou que foi um presente nessa live para ela. E Vanessa, foi um presente ter você e todo mundo aqui com a gente. Vanessa aqui de Araraquara. Então, assim, se você está passando por dias difíceis, Vanessa, você pode ter certeza que você não está desamparada. É nesse momento que Jesus está te pegando no colo. Então, pode ter certeza, você e todos que estão aqui, ninguém está desamparado. Jerônimo vem nos ensinar isso, que às vezes você dorme, né, desvia na rodovia, toma um café quente de chorar, né? Mas chegando lá, não sei como é que eu vou falar com o Roberto Carlos, aparece. Então, a gente, assim, nessa migalha, nessa mostarda, nessa sementinha de mostarda, que a gente tiver fé,
do tamanho de um grão de mostarda, de uma semente de mostarda, tudo é possível, tá? Então, Exatamente. muito obrigada, Luísio. Feliz Dia dos Pais a você e a todos os papis, mames, tios, avós e todo mundo que tem muito amor, que seja nesse dia de hoje. E eu vou te convidar muito a fazer a nossa prece de encerramento. Perfeito. Lembrando você depois de marcar o nosso perfil como Claro. colaborador para que fique salvo lá. Eu tô lendo aqui as mensagens, tem mais alguma coisa, o pessoal tá agradecendo muito, né? Todo mundo aqui tá agradecendo feliz, né? Estamos aqui, ó. E o Ari te mandou um grande abraço, grande gratidão. Eu tenho que falar isso aqui, tá? O Ari Ari é o querido lá de Sepetiba, Rio de Janeiro também, amigo nosso, também sempre conosco. Sempre conosco. Então, amigos, eu gostaria nesse momento de convidar a todos, unidos num só pensamento, num só coração, a levarmos a Deus, nosso Pai, nosso agradecimento pelo dom da vida, pela oportunidade desta existência, agradecer aos nossos pais, encarnados ou desencarnados, onde quer que eles estejam, que possam receber as nossas vibrações de amor, de carinho e de gratidão por tantas e tantas bênçãos, por tantos e tantos ensinamentos, por tantas e tantas diretrizes de nossa jornada. Quão bom é ter um Pai que nos dá a luz, que nos dá a vida. E somos gratos, Mestre, por esta oportunidade singela, este pequeno encontro, de coração a coração. E neste momento de luz dizemos a prece que nos ensinaste. Pai nosso, que estais nos céus em toda parte, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra, nos céus, em toda parte. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Graças a Deus, muito obrigada, meu amigo, mais uma vez por ter aceitado nosso convite. A princípio, o Aloysio vai voltar em outubro com a gente, que a gente já tem live marcada. Por enquanto, todavia, Tenho? tem. Tá marcado, tá muito bem marcada a minha agenda. Então, mas quem sabe, assim, talvez, não sei, a gente não te traz de novo antes. Não, vamos com calma aí. Não sei. Vai que eu consigo mais espaço dessa sua agenda de novo, né? Não sei. Vamos lá. Até lá, meu amigo. Muito bom ter vocês e, pessoal, que fiquem com Jesus, que Jesus console e abrace todos os corações. Até mais, Tchau, gente. Até a próxima.